Da paz de muita luz. Estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva. Estamos aqui com o capítulo 43, Materialização, parte 2. Então vamos lá. Eu sempre dou alguns saltos para a gente adiantar, onde ele fala que, nos fenômenos de materialização, os espíritos têm que contar com 3 elementos essenciais a fim de que o trabalho alcance êxito. A esses elementos, o assistente Aulus, visando, sem dúvida, a melhor compreensão dos estudiosos, dá a denominação de fluidos A, B e C, classificando-os da seguinte maneira: A, representando as forças superiores e sutis das esferas elevadas; B, recursos ou energias do médium, ectoplasma e de seus companheiros; C, os recursos ou energias tomadas à natureza terrestre, nas águas, nas plantas, etc. O próprio assistente acentua que os supervisores não encontram dificuldades na manipulação dos fluidos A e C, que são as forças superiores e sutis das esferas elevadas e dos recursos ou energias tomadas à natureza terrestre, águas, plantas, etc. Os fluidos A são puros e contribuem para a sublimação do fenômeno, e os fluidos C são dóceis e representam energias extremamente propícias à execução dos trabalhos. Todavia, quando chega o momento de selecionar e apurar os fluidos B, que são o ectoplasma, e também os fluidos eletromagnéticos, representa a contribuição dos encarnados, o esforço dos obreiros espirituais esbarra sempre com enormes obstáculos. Na maioria dos casos, é profundamente trabalhoso o serviço de composição dos 3 elementos. Por quê? Enquanto o plano superior e a natureza oferecem o que de melhor possuem, nós, os encarnados responsáveis pela contribuição do ectoplasma, primamos em oferecer o que de mais ínfimo detemos, por meio de nossas formas de pensamentos absurdas, escrito aqui, de emanações viciosas resultantes do uso do fumo, da bebida, dos abusos da carne, por assim dizer, de petições inadequadas, simbolizando os caprichos e incongruências que nos são peculiares. Aí aqui fala desejos carnais, fantasias eróticas, etc. Só que ele não entra nesse detalhe. Aí aqui ele fala: vejamos como André Luiz descreve o conjunto dos encarnados. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual. E cada companheiro, em vez de ajudar um instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Você vê que as pessoas estavam ali naquela sessão de materialização com o intuito de contribuir, mas elas estavam mais atrapalhando por conta das incongruências do inconsciente do que qualquer outra coisa. Aí aqui fala, como se vê pela triste descrição do espírito André Luiz, esmeramos lastimavelmente em nos constituir as mais dissonantes notas da sublime orquestração da vida. Aqui ele fala da boa qualidade das plantas e águas, e aqui fala também um pouco mais da narrativa de André Luiz. Os amigos ainda na carne mais se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Então, alguns estavam ali na sessão de materialização e em pensamento invocando os mortos que eles queriam ver, o que também não é viável, porque de certa forma você se torna, se esse espírito que você está chamando em pensamento não estiver pronto para estar ali naquela sessão, você, sem perceber, você se torna um obsessor daquele espírito. É complicado, uma obsessão de encarnado para desencarnado. Bom, e aqui, algum salto. Tais providências caracterizam pelo socorro magnético, tais como os fundamentos como 3 fundamentais objetivos a saber. Aqui ele fala das providências que os espíritos tomam para limpar e socorrer o ambiente. O incentivo aos processos digestivos do médium, limpeza do sistema nervoso para as saídas das forças e o auxílio para o desdobramento do médium. Então, o médium doador de ectoplasma, geralmente ele está em transe mediúnico desdobrado, fora do corpo, para que o corpo dele libere melhor os fluidos o ectoplasma, para que os espíritos utilizem em favor da materialização. Então, com relação ao item A, quando fala que é incentivo aos processos digestivos do médium,
Com relação ao item A, transcrevemos de André Luiz no livro Missionários da Luz. Ele, Alexandre, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte do jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Ou seja, os órgãos do médium estavam em desequilíbrio, provavelmente por alguma alimentação inadequada horas antes dos trabalhos mediúnicos. Dependendo do trabalho mediúnico, é bom não comer, né, nada de preferência. Quando muito, uma frutinha, e dependendo da fruta, que se for melão, ele é muito indigesto. Eu conheço várias pessoas, quando eu trabalhei em hospital, há muitos anos atrás, uns 30 anos, eu vi gente entrar no pronto-socorro com indigestão porque comeu melão. Melão é um dos alimentos mais perigosos que tem. Depois que você come melão, você tem que ficar pelo menos 1 hora sem misturar com nada. Até água é bom não tomar. Então você vai comer uma frutinha, e vai comer um melão e vai trabalhar mediunicamente. Se você tem uma indigestão desdobrado, fora do corpo físico, ou incorporado, e aí? Então aqui, avançando, né? Aqui ele fala um pouco do item C. Quanto ao item C, que é o auxílio para o desdobramento do médium, transcrevemos as observações de André Luiz. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro de sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou ao meu generoso orientador: está aplicando passos magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Tem médium que só sai do corpo se ele tiver um empurrãozinho da espiritualidade, alguma energia que acelere, né, os chakras dele e ele passe a vibrar numa frequência mais elevada. Ele vibrando numa frequência mais elevada, ele sai fora do corpo com mais facilidade, porque o corpo vibra numa frequência menos elevada, entendeu? Aí dá uma dissonância de vibração e ele sai do corpo. Bom, e aqui eles falam, né? As considerações até o momento expedidas, levando-nos a repetir o que dissemos no início do precedente capítulo. O fator moral tem que estar presente em todas as realizações do trabalho espiritual. A moral que determina o elevado comportamento dos encarnados ante a magnitude do fenômeno. Moral que contribua decisivamente para a sublimação dos trabalhos e assegure a pureza das manifestações e o perfeito equilíbrio fisiológico do médium. Moral que se faça de cada um dos componentes do grupo um irmão interessado, sobretudo, na extensão dos benefícios aos enfermos que ali se congregam. Moral que grave na consciência de todos a certeza de que, antes da satisfação de nossos caprichos e entusiasmos, paira altaneira e sublime, porque revestido de eternidade, o cumprimento da advertência de Jesus Cristo. O mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, assim, realmente é muito importante que se predomine o amor num grupo, tá? Que se predomine a vontade de ajudar, porque muitas vezes as pessoas que estão ali no trabalho mediúnico não estão com a melhor das intenções. Não estão. E esses pensamentos, de certa forma, vão conflitar e conspirar contra. Às vezes é melhor um grupo de trabalho. Eu já trabalhei em sessões assim espíritas, porque eu também já trabalhei muito no kardecismo, né? Hoje eu me dedico só a Umbanda. Mas, queira ou não, trabalhei muitos anos no espiritismo e já trabalhei em casas que chegava até assim 3, 4 pessoas na sessão. 3, 4 pessoas. Os trabalhos fluíam às vezes melhores do que quando tinham 15, 16, 20 médiums, sabe? Então, o que importa é a qualidade do grupo e não a quantidade de pessoas. Às vezes a pessoa quer ter casa cheia e não é por aí o assunto. Não é por aí o assunto, tá? Tem gente que fala assim, teve uma colega nossa que falou que saiu de um terreiro pequeno, que trabalhava, era só a dona do centro, o marido da mulher, uma filha adotiva, mais 2, 3 pessoas lá e ela. E na assistência pouca gente também, umas 6, 8, 10 pessoas passar com as entidades. Então ela mudou para um terreiro maior, que tinha mais de 50 filhos e tal. Só que assim, ela encontrou tanto problema lá, competição, vaidade, muito animismo, uma série de coisas assim que faz tempo que eu não falo com essa pessoa, mas não sei nem se ela está lá mais, né?
Então, o que importa, gente, não é a quantidade de pessoas que tem numa casa, é a qualidade das pessoas que estão ali. Será que elas estão trabalhando direito? Será que elas entenderam o propósito de estar ali? Será que elas entenderam que trabalhar com a espiritualidade não é brincadeira? Que o intercâmbio mediúnico não é brincadeira? Ele é necessário e por isso não é brincadeira? Em muitos lugares as pessoas não entenderam. Tá? Até hoje eu toco um trabalho que é um trabalho considerado de mesa branca, onde os médios vêm para ajudar os irmãozinhos que estão numa condição difícil e dão passividade para esses irmãos, e os que não estão incorporados dialogam com esses irmãos para o encaminhamento deles, esclarecimento e encaminhamento a uma condição melhor. Tá? Então, a gente vê assim que é muito importante o compromisso, a pontualidade, a seriedade e o entendimento de todo o processo. Por que a espiritualidade se desloca de onde eles estão para fazer esses intercâmbios? Não é por vaidade, não é por luxo, não é por modinha, não é por hobby. Tem um propósito maior de acordo com a grande engrenagem cósmica, a grande sabedoria divina. Tá bom? Então é isso aí. Em breve nós avançaremos aí um pouco mais. Por gentileza, se inscreva em nosso canal, dê um like, faça parte do nosso grupo. Você não vai se arrepender de se inscrever no nosso canal. E passe esse vídeo para mais gente e peça para mais gente se inscrever no nosso canal também. Tá bom? Que Deus abençoe, muita paz, muita luz. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.